começar mais um culto ao nosso Deus este domingo. Que o Senhor Jesus fale muito conosco nesta noite. Que o Espírito Santo do Senhor fique à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Vocês estão bem? Todos estão bem? Graças a Deus, passaram o domingo bem. Então vamos orar para a gente celebrar o nosso Deus. Senhor Jesus, nós entregamos a Ti agora este culto, Pai. Que o Senhor seja o único adorado e entronizado aqui entre nós, neste domingo aqui, neste hotel em Faro, Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, Deus, com a Tua vontade, Deus. Que o Senhor também possa abençoar as pessoas que estão para chegar, Deus, e mesmo aquelas que não conseguirem vir aqui, Deus. Que o Senhor também abençoe elas, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Eu amo estar em Tua presença. Quero me entregar a Ti cada dia mais, pois não há lugar melhor do que estar em Tua casa. Pois um só dia, Senhor, Nós queremos declarar isso todos os domingos que estamos aqui, Deus, em Tua presença.
esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, eis-me aqui, outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, oh, oh. Glória a Deus, Pai. Espírito Santo, o Senhor é livre em nosso meio, Espírito Santo, para trabalhar em nós a tua vontade. O nosso maior desejo, Espírito Santo, é que o Senhor fale conosco nesta noite, Deus. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, você que tem fome, seja livre. Seja livre. Você que está cansado, você que está cansado, seja livre. Liberdade, cante. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia
Eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhem para o céu, olhem para o céu. Seja livre. Olhem para o céu, olhem para Jesus e seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Liberdade está neste lugar. Na presença do Senhor nós somos livres. Com misericórdia. A presença do Espírito Santo, ela flui em nós, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus, ele reina. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. O maior desejo do Espírito Santo é que nós sejamos livres. Livres do pecado, livres de tudo aquilo que nos amarra, livres das cadeias do pecado, do diabo. O desejo do Espírito Santo do Senhor é que nós sejamos livres, para que a gente possa o adorar, para que a gente possa celebrar ao Senhor Jesus. O desejo dele é que nós sejamos livres. E é para isso que o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, para que nós fôssemos livres, livres de tudo, de tudo. Oh Deus, és minha força, és minha rocha, és meu escudo, minha cidadela, és meu socorro, minha segurança, és meu refúgio, minha fortaleza, és o meu amado, o Cordeiro Santo, 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 Santo é o Senhor. Diga mais uma vez, ele é santo.
te adorar. Em tua presença sou como criança, procurando os teus braços pra me entregar. Quero encostar-me em teu peito, só para ouvir as batidas do teu coração, e transbordando no teu amor, declarar que te amo, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor a Ti, Senhor. Deus. Vamos orar para as crianças. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, porque tu és, Senhor, o Deus das nossas vidas, ó Pai. O nosso Deus presente, o nosso Deus maravilhoso, Jesus. Obrigada, Senhor, por este momento, Senhor, de louvor e de adoração ao teu nome, ó Pai. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos conduzir esta tarde, este início de noite, Pai, aqui. Senhor, eu peço, Deus, que o Senhor dirija esse culto, Pai, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir em nossas vidas, ó Pai. Nós já estamos de coração e mentes abertas, ó Deus, para conhecer mais e mais de Ti, Senhor, a cada dia, Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela semente, Senhor, dos dízimos e das ofertas, ó Deus, que tem chego até ao teu altar, ó Deus. Nós consagramos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Recebe, Senhor, toda a nossa adoração, ó Pai. Recebe, Senhor, toda a nossa obediência, Senhor, o nosso amor por Ti, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, recados. Ainda tem uma chupeta aqui no chão, da minha filha. Amanhã nós temos a oração às 8 da noite, online. Então, através do nosso canal no YouTube. Você é nosso convidado para estar orando conosco. Na quinta-feira temos o nosso culto, às 8h30 da noite. E no domingo, às 18 horas, aqui no Hotel Dom Bernardo. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Podemos assentar. Em nome de Jesus. Vamos falar da palavra do Senhor agora. Deixa eu puxar mais para trás aqui. E ao vivo é assim, né? Não tem jeito de escapar dos corres, né? Eu espero que minha garganta aguente um pouco mais. Amém? Dani, o Anderson vai trabalhar daqui a pouco, irmãos. Olha só. Alguém tem que trabalhar nessa família, né? Na igreja, alguém tem que trabalhar. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos e pedir a direção do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós te amamos, Pai. Pedimos a tua direção agora, que o Senhor faça a tua vontade entre nós. Pedimos encarecidamente que o Senhor fale conosco a tua vontade. Aquilo que o Senhor quiser fazer, que o Senhor faça aqui em nós, entre nós, por nós, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua santa palavra hoje, Deus, faça abrir as nossas mentes e corações para ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem trouxe a palavra de Deus aí, pode abrir lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Deuteronômio 11, versículo 26, até o 29, tá? Tem um meme muito engraçado na internet, né? Que o cara não consegue falar Deuteronômio, mas é Deuteronômio. Glória a Deus. Quem achou, diga achei. Deuteronômio 11, versículo 26 a 29. Amém, irmãos?
A minha Bíblia diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Amém, irmãos? Até aqui. Deixa eu agora colocar aqui para a gente que usa óculos tem uma dificuldade para enxergar, então tem que deixar meio caído para a gente poder ler aqui, né? Irmãos, certa vez, vou dar uma breve introdução aqui, eu e a Jéssica, alguns já sabem, nós trabalhamos com fotografia de casamento. E para quem está nos assistindo aqui de Portugal, pode entrar aí, olha o merchan já aqui, né? Os Madeiras Fotografia no Instagram, tá? E a gente faz fotografia de casamento. Entra lá, e a gente pode fazer o casamento de vocês aí, fotografar, tá? Mas teve uma vez que eu e a Jéssica, a gente fez um casamento lá no Brasil, num lugar chamado Estância Vasques. E era o primeiro casamento nosso ali. E quando a gente viu no mapa, né, que o casal falou que ia ser lá, a gente viu no mapa e estava tudo legal. Eu falei, perto, né, pertinho. Próximo a uma estrada que a gente conhecia, Raposo Tavares. Eu falei, legal, então vai ser fácil de chegar e fácil de ir embora. Beleza. Fomos para o casamento. Fizemos o casamento, fizemos as fotos, estava uma benção, foi tudo legal, mas choveu bastante depois, durante a festa, né? Choveu muito naquele lugar. E quando a gente começou a ir, né, pegamos as nossas coisas para ir embora, que a gente pegou o carro, ligamos até o GPS na época, e a Jéssica falou assim para mim, amor, você não vai pelo lugar que você veio? Eu falei, não, vamos por aqui, tá pertinho da estrada, vamos por aqui, o GPS leva. O GPS leva. Irmãos do céu, nós começamos a andar tanto em umas ruas de terra que a gente não conhecia e estava muito escuro, né? Ruas de chácaras, né? De sítios, aqui é quintas, né, em Portugal que fala, muito escuro e de repente o GPS começou a mandar para uma rua, depois fazia recalculava a rota, mandava para outra rua. A Jéssica já começou a ficar nervosa, daí, né, daquele jeito. Chegou uma hora que o GPS mandou eu ir para frente, só que eu parei o carro com tudo assim. E tinha uma ribanceira na nossa frente, né? Era um monte cheio de mato assim. Eu falei, Jéssica, se a gente for com o carro ali, a gente vai cair. E não tinha nem como quase dar ré no carro. Eu falei, e agora? Aí a gente ficou naquela questão, a gente vai ou não vai? Vamos ali? Não tinha como ir. O carro ficou meio assim, não tinha como ir mais. Daí só que a gente decidiu voltar. A gente decidiu voltar porque a gente achou que ia dar ruim, né? Aquele caminho ali. E graças a Deus, nós achamos um caminho certo depois. Fomos lá para Mairim, que depois retornamos tudo. Mas, irmãos, por que eu comecei falando sobre isso? Porque muitas vezes nós achamos que a nossa vida está tudo bem e a gente acha que nós não estamos perdidos. E nesse dia, né, por isso que eu falei sobre isso, a gente estava perdido, mesmo com o GPS. A gente estava perdido. E infelizmente a maioria das pessoas, hoje em dia, elas acham que não estão perdidas. As pessoas não têm consciência de que na sua vida espiritual elas estão perdidas. E isso é o pior. O problema não é estar perdido, porque alguém vai te explicar alguma situação para você melhorar, para você seguir algo na sua vida. Mas o problema é quando as pessoas acham que elas não estão perdidas. E isso é o maior problema. E graças a Deus que nesse dia a gente decidiu voltar. Mesmo que a gente tenha andado muito mais, mas a gente encontrou o caminho de volta para a nossa casa. E vocês sabiam, irmãos, que a palavra de Deus, ela tem algumas mensagens escondidas que a gente tem que cavocar quando nós lemos a palavra de Deus. Algumas simbologias, tem alguns significados, né? Inclusive quem estuda teologia sabe disso, que Jesus, ele é apontado, a Bíblia toda é cristocêntrica, de Gênesis a Apocalipse, então você tem que fazer cavocar um pouquinho mais.
porque tem alguns significados em alguns textos que você fala, nossa, uau! Nossa, eu não sabia que era isso. E a gente fica, maravilhado. E também a palavra de Deus tem algumas coisas sobre a cruz de Cristo que estão escondidas até lá no Antigo Testamento. Vocês sabiam que os móveis do tabernáculo de Deus, por exemplo, eles tinham forma de uma cruz? Existia algo ali já mostrando uma simbologia de uma cruz. E também, em relação a isso, tem formas de objeto, e também tem forma de mensagem, e também de significado, como eu já falei aqui. E um deles é sobre o texto que nós acabamos de ler, sobre o Monte Ebal, sobre o Monte Gerizim. Então nós lemos o texto aqui, no final ele fala ali, profetize as bênçãos sobre o Monte Gerizim e as maldições sobre o Monte Ebal. Mas o que tem a ver isso com a cruz? Tem um significado, irmãos. Existe uma mensagem ali que nós precisamos cavocar um pouco mais para compreender tudo que Deus fez em seu plano eterno. Até a morte de Jesus Cristo lá na cruz tem a ver, irmãos. Então a gente precisa cavocar. E sobre esses dois montes, o Monte Ebal era um monte muito árido e rochoso. Era um monte muito árido e rochoso, e por isso que ele significa monte pedregoso de esterilidade. Esse significado, no caso, eu vou usar esse lado, tá? A minha esquerda. Não sei o quê. Um monte pedregoso. Era Ebal. E depois nós temos aqui o Monte Gerizim. O Monte Gerizim era fértil e exuberante. Olha só. E ao adentrarmos mais nesses textos bíblicos, nós vamos ter algumas questões para a gente tirar desses ensinamentos sobre o que acontecia quando Deus falava sobre as bênçãos e maldição ali. Esse tema de bênção e maldição, primeiramente, irmãos, nós temos que levar muito a sério, assim como os antigos israelitas levavam muito a sério essas questões de bênção e maldição. Se nós lermos todo o Pentateuco, por exemplo, nós vamos ver as famílias, eles se preocupavam muito quando era algo relacionado ou a bênção ou a maldição das coisas, de quando Deus falava sobre isso. Eles levavam muito a sério. Então Ebal e Gerizim, eles eram um monte, digamos hoje em dia, era um monte gêmeo, uma montanha gêmea. Eles eram bem parecidos de altura, quando você via de longe. E no meio desses montes, dos dois montes, tinha um vale ali. E é nesse vale que acontecia, as pessoas ficavam ali para ouvir, quando as pessoas, um grupo das tribos, 6 subiam no Monte Ebal e 6 subiam no Monte Gerizim para proclamar ou a maldição ou a bênção. E olha só que interessante, eles ficavam ali naquele vale para ouvir o que estava sendo proclamado lá de cima. Você já imaginou como era aquela situação, irmãos? Às vezes eu fico lendo, eu fico a pensar, se eu morasse naquele tempo, realmente subisse 6 pessoas, representantes, da tribo de um lado do monte lá, e proclamava as bênçãos, mas depois proclamava a maldição. Se eu estivesse bem com o Senhor Jesus, naquela época, eles talvez não tivessem essa percepção ainda, mas se eles estivessem bem com Deus, era bênção. Mas se eles não estivessem bem com o Senhor, seria muita maldição sobre eles. Então eram lidos ali, e o povo de Israel ficava lá embaixo. Nós podemos ver isso lá em Josué, capítulo 8, versículo 30. Vocês podem ver como era feito. Também Deuteronômio 27, 28, tem todas essas questões escritas na palavra de Deus. E essa cerimônia de leitura era feita de uma forma única. Era nessas duas montanhas. As maldições, então, eram lidas no Monte Ebal. E as bênçãos no Monte Gerizim. Devia ser muito dramático, então, para aquelas pessoas que estavam ali embaixo a ouvir. Era como se fosse um pregador hoje em dia falando: Anderson, Dani, Jéssica, quem estivesse aqui, vocês, se fizerem isso, vocês vão ser abençoados. Mas se vocês não fizerem, aí tinha uma lista de maldição que poderia acontecer se eles abandonassem as coisas de Deus, é claro. E essa liturgia era dramática, era muito clara para o povo de Israel. Mas nós sabemos que na história, desde sempre, o povo de Deus sempre, infelizmente, eles se afastavam das coisas de Deus. E as maldições aconteciam. Ah, mas é um Deus que joga praga. Não, não é um Deus que joga praga. Isso é a história do ser humano. Quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos mais perto de quem?
Quando nós nos afastamos do Senhor, nós estamos mais perto de quem? A escolha entre ser abençoado ou amaldiçoado é nossa. A Bíblia diz isso, foi o Senhor que disse isso, é uma condição. Se tivesse algo que fosse mais fácil, mais robótico, Deus não teria colocado condições na palavra dele. O que não era tão claro assim para eles era a imagem da cruz e da nossa redenção oculta, de forma oculta que estava ali. Israel tinha ordens de levantar um altar no Monte Ebal, um altar de sacrifício no Monte Ebal, por causa dos seus pecados, por causa das maldições que poderiam vir por causa dos pecados deles. Mas nenhum altar eles poderiam erguer no Monte Gerizim, porque Gerizim já era o lugar das bênçãos. Vocês conseguem perceber? No Monte Ebal, no lugar de maldição, era ali que nós tínhamos que fazer o altar. Era ali que nós tínhamos que erguer sacrifícios. O povo de Israel tinha que erguer um altar de sacrifício ali para pedir perdão pelos seus pecados. Mas no Monte Gerizim, não, porque ali já era o lugar de bênção. E aqui existe uma mensagem oculta, escrita, que a gente precisa perceber. Para que a gente chegue nas bênçãos, alguém teve que pagar pelas maldições que seriam nossas. Vocês conseguem perceber? Para que a gente chegue na bênção, alguém teve que pagar o preço das maldições. Existe algo já escrito ali de forma oculta, que a gente precisa interpretar. A esterilidade e a ausência de vida no Monte Ebal representam nós humanos, o nosso estado de morte e de maldição espiritual. O Monte Ebal representa a nossa vida quando nós estamos longe de Deus. O Monte Ebal representa tudo de ruim quando nós estamos longe do Senhor Jesus, longe da vontade dEle. É isso tudo que representa o Monte Ebal. O altar e os sacrifícios então oferecidos ali no Monte Ebal, para nós hoje, simboliza hoje Jesus Cristo se tornando o nosso sacrifício, porque Ele que levou toda a nossa maldição. Ele levou toda a nossa maldição e a nossa morte espiritual estava ali, depositada no Monte Ebal. Era como se Jesus estivesse a enfrentar toda aquela maldição que era lida pelos representantes das tribos. Estava tudo sobre ele ali no Monte Ebal. Todas as maldições, você consegue imaginar? Todas caíram sobre ele. Ele foi para o Monte Ebal, Jesus Cristo foi para o Monte Ebal, o lugar da esterilidade, da maldição, para nos dar a frutificação e as bênçãos representadas no Monte Gerizim. Ele fez tudo isso por mim e por você. Agora eu fico a pensar no plano eterno de Deus de redenção, de salvação. E Jesus sabia de tudo isso que ele ia enfrentar, de toda a maldição que cairia sobre ele. Mas eu imagino também, é uma coisa minha, eu falo como homem agora, uma felicidade, uma alegria no rosto de Jesus, ao ver as bênçãos do Monte Gerizim sobre nós. Tudo aquilo que foi proclamado, que era proclamado no Monte Gerizim, eu creio que ele via nas famílias que ele ia salvar, nas pessoas que iam querer a ele, aceitar a ele como Senhor e Salvador. Eu fico a imaginar essas questões, mesmo diante de toda aquela maldição que era proclamada ali. Mesmo assim ele viu as bênçãos que viriam sobre nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei e se fez maldição por nós. Eu não consigo imaginar tudo aquilo que era lido de maldição, se tivesse que o meu filho passar por aquilo, ou eu mesmo, a minha esposa. Você consegue imaginar? Tudo aquilo Jesus passou e ele se fez maldição, porque ele quis fazer isso por nós. E Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você consegue perceber as palavras? Maldito tem a ver com as maldições, está tudo interligado, era tudo interligado. A palavra de Deus toda é conectada, apontando para o resgate, para a salvação de Jesus Cristo a nós. E tudo isso ocorreu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé a gente receba a promessa pelo Espírito Santo. Esses versículos deixam claro todo o plano eterno
de Jesus para nós, o plano eterno de salvação que Ele tem para nós, que Ele sofreu toda a maldição para que as bênçãos chegassem a nós. Mas havia uma outra parte dessa cerimônia que era feita ali no Monte Gerizim, no Monte Ebal, que também retratava essa grande verdade. Israel fazia ali mais do que sacrificar no altar de Ebal. Mais do que sacrifícios que eles faziam ali no Monte Ebal, pelo perdão dos pecados, a lei também mandava eles pintarem as pedras com cal. As pedras que existiam no caminho ali na montanha, era uma ordenança que eles tinham que pintar com todas as maldições que poderia acontecer se eles abandonassem. Você já imaginou ter que pintar as próprias maldições, tudo que estava escrito na lei de Moisés, é isso que a palavra de Deus diz, eles tinham que pintar a lei. E todos os israelitas não sabiam esse motivo, mas ia acontecer caso eles abandonassem a palavra, a vontade de Deus. Mas Jesus Cristo ia cancelar tudo isso. Jesus Cristo ia cancelar todas essas maldições que estavam ali, porque Ele nos ama, porque Ele te ama, Anderson, Dani, Jéssica, vocês que estão a nos assistir. Ele cancelaria tudo isso por causa do amor dele por nós. Era um sinal de que Cristo faria por nós no futuro. Era uma amostra de tudo que eles estavam pintando de maldição ali. Tudo aquilo de maldição seria quebrado por causa da morte de Jesus Cristo por nós. Era um sinal do que Cristo faria para nós no futuro. Toda a maldição proclamada no Monte Ebal cairia sobre Ele. Toda aquela maldição cairia sobre Jesus. O escritor de Hebreus nos diz assim, Hebreus 12:2: pela alegria que lhe fora proposta a Cristo, Ele suportou a cruz. Aqui está falando de Jesus, quando Ele recebeu a proposta de morrer por nós, da salvação. Porque o texto nos diz, pela alegria que lhe fora proposta. Foi aquilo que eu falei agora há pouco aqui. Ele, a pensar nas maldições, mas mesmo assim, Ele também pensou nas bênçãos que atingiria a mim, a você e as nossas famílias. A bênção que seria morar com Ele eternamente. Pense no preço que Jesus pagou na cruz. Nós temos que pensar nesse preço que Jesus pagou na cruz, para a gente decidir também receber as suas bênçãos. E passado, irmãos, algum tempo dessa história bíblica, os samaritanos, eles construíram um templo, adivinha onde? No Monte Gerizim. É a história lá da mulher samaritana quando vai conversar com Jesus, e naquele diálogo, ela conversa com Jesus e pergunta lá para ele onde que deveria ser o lugar de adoração. Mesmo Deus não sancionando o Monte Gerizim como lugar de adoração, mas mesmo assim, a gente tem que começar a entender entre linhas o porquê será que eles escolheram o Monte Gerizim como lugar de adoração, porque era o lugar da bênção de Deus. Então, embora Deus não tenha sancionado isso, até os samaritanos entendiam das questões, das bênçãos do Senhor. Mas sabe, irmãos, o problema de tudo isso é que a gente não pode contornar o Monte Ebal e ir direto para o Monte Gerizim. Tem muitas pessoas hoje em dia que tentam ir direto para o Monte Gerizim, sem passar pelo Monte Ebal, que é o lugar de maldição, que é o pior lugar que existe ali de tanta maldição. Tem muita gente a tentar ir direto para o Monte Gerizim, que é o lugar das bênçãos, querendo contornar o Monte Ebal. Hoje a gente não precisa ir para lá, é claro, porque alguém já fez isso por nós. E a única forma da gente então chegar até o Monte Gerizim é quando a gente já aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque aí sim Jesus já pagou todo aquele preço que estava ali, aquela maldição que estava no Monte Ebal. E agora sim, então a gente pode vir para o Monte Gerizim. Queridos, eu não idolatro a cruz. Tem muita gente que idolatra, até anda com crucifixo, mas eu não idolatro a cruz. Mas eu amo a mensagem que ela nos traz. A mensagem da cruz que ela nos traz é uma mensagem de caminho de volta para casa. É uma mensagem de retorno
da salvação que Jesus Cristo nos ofereceu. E eu sempre incentivo a cada um que está aqui nessa noite a voltar e visitar a Rua de Cruz. A cada dia que nós acordarmos, a cada dia que antes de dormir, que a gente possa pensar na mensagem da cruz. Ela sempre vai estar lá de uma forma para a gente olhar e pensar em todo o sacrifício que Jesus fez ali. Como eu disse, não é uma adoração à cruz, mas é a mensagem dela, todos os dias. Eu incentivo então a cada um aqui a visitar, e quanto mais a gente fazer isso, mais a gente vai se ver em Gerizim. Todas as vezes que nós olharmos e entendermos o propósito da mensagem da cruz, a gente vai estar mais próximo do Monte Gerizim, que é o Monte das Bênçãos do Senhor. E existe uma canção que eu acho que todos aqui conhecem. Rua de Cruz se erigiu, dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor. O escritor disse assim: mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Dá até vontade de cantar, né? Agora você já conhece. Rua de Cruz se erigiu. É muito lindo. A mensagem da cruz, ela nos transforma. E aqui eu vou falar da história daquela garotinha que se perdeu lá em Londres, certa vez. Vocês já foram para a Inglaterra, né? Não? Esse ano a gente teve a oportunidade, não sei se vai ser a única na vida, mas a gente foi, graças a Deus. E Londres é muito grande mesmo, tanto que a gente teve um guia turístico lá, né, o cunhado da Jéssica, graças a Deus por ele, porque senão a gente estava lá até hoje. Porque é tanto metro e tanto autocarro que a gente pegou que eu nem sabia. Eu falei, nossa, mas a gente foi por ali, mas parece que a gente está voltando por outro lugar agora, está estranho. Mas a gente chegou no lugar depois certinho. Mas é muito grande aquele lugar, é muita gente para todo lado. Não tem nem como tirar foto, né? Parece aqueles memes do Instagram lá, né? Mas a foto é bonita e de repente tem um monte de gente do lado, assim. Mas enfim, Londres é muito grande, irmãos. Londres é muito grande. E tem muitas ruas, uma de frente para outra, assim. Mas lá também existe esse lugar chamado Charing Cross, que é muito conhecido do povo que mora lá em Londres. É um ponto de referência, é um marco para quem mora lá. E uma vez uma garotinha estava perdida lá em Londres, se perdeu dos seus pais. E enquanto ela chorava muito, chegou um policial e perguntou para ela o que estava acontecendo. Ela falou que tinha se perdido dos pais. Aí o policial perguntou para ela se ela sabia o telefone para ligar. Ela falou que não sabia. Ela falou, mas você não sabe o nome de alguém? Você não conhece ninguém aqui? Daí ela falava chorando, falando que não conhecia nada, não sabia de nada. Daí o policial falou, mas você não se lembra de nada aqui, nada? Daí que ela falou, sim, eu conheço a Charing Cross, me leve até lá, que de lá eu consigo voltar para minha casa. Me leve até Charing Cross, que de lá eu consigo retornar para minha casa. E é isso, irmãos, toda vez que nós olhamos para a mensagem da cruz, nós sabemos o nosso caminho de volta. Muitas pessoas têm vivido isso, voltando para casa, quando conseguem interpretar e compreender a mensagem da cruz. Há mais de 2000 anos, pessoas têm feito isso, e graças a Deus por terem feito isso, estão se entregando a Jesus por causa dessa mensagem. Graças a Deus. Queridos, a mensagem da cruz é fácil de encontrar, mas muitos talvez não deem tanto valor assim, mas ela marca o caminho de volta para a casa do Pai. A mensagem da cruz, quando nós compreendemos, nós vamos saber sempre o caminho de volta para a casa do nosso Pai. Todas as vezes. E se nós quisermos as bênçãos de Gerizim, saiba que tudo isso só é possível porque alguém pagou todo o preço no Monte Ebal, dessa representação que tinha lá no Monte Ebal, que foi Jesus Cristo que pagou. E além das bênçãos de Gerizim, porque, irmãos, é uma bênção a gente receber muitas bênçãos, é ou não é? Trocar de carro, glória a Deus,
Tomara que fique pronto o nosso carro. É bom a gente comprar móveis, imóveis, mas nada representa o melhor da salvação aqui, além dessas bênçãos, é morar com Jesus eternamente. A minha mente às vezes não consegue compreender como é que vai ser na eternidade morar com o Senhor eternamente. E essa é a maior bênção que a gente pode encontrar em vida. Essa é a maior bênção que nós podemos encontrar em vida, que é a salvação. E ela já foi paga. A gente não precisa mais passar pelo Monte Ebal. A gente só precisa se entregar e se render a Jesus Cristo, porque Ele já fez tudo por nós. E para a gente finalizar aqui, irmãos, eu vou passar um breve vídeo. Eu não sei se acabou a bateria. Então não vai dar. Mas eu queria passar que hora que é. Queria passar bem rápido. Mas por que descarregar Acho que tem naquela bolsa. Só um momento, irmãos. Ao vivo é assim, irmãos. Descarregou a bateria do projetor. Alguém quiser me de serviço. Fala aí, né? Glória a Deus, irmãos. A gente vai passar um breve vídeo. Acho que vocês vão conseguir ouvir também e ver. Esse vídeo representa basicamente tudo que nós falamos aqui, a mensagem da cruz. A Dani descobriu esse botão, né? A Dani domina o negócio. Aê, agora sim. Acho que vai ter que apagar a luz um pouco, fazendo um favor. Deixa eu colocar aqui. Glória a Deus. Agora. Oh, glória a Deus. Olha só. Tá nem enxergando eu mais aqui. Deixa eu desligar aqui. Ela é teimosa. O bicho não é teimoso. Estou perdido nos botões aqui. Ela dificulta tudo para mim. Ela é ingrata. Ela vive sempre reclamando de alguma coisa. Ela agradeceu por algo que fez nos últimos 20 dias? Não. E você pensou que depois de eu lavar o carro, trocar o óleo, lavar a louça, limpar a casa, ela demonstraria um pouco de gratidão? Pois não demonstrou. Na verdade, quando chego em casa, ela faz eu me sentir como se eu fosse um inimigo. Eu não sou bem-vindo na minha própria casa, pai. Isso me tira do sério. Nas últimas 3 semanas, eu tenho tentado fazer o impossível. Eu tenho tentado demonstrar que ainda me importo com o nosso casamento. Eu comprei flores para ela, que ela jogou fora. Tenho ouvido os insultos e o sarcasmo dela, mas ontem foi a conta. Fiz um jantar para ela, fiz tudo o que podia para demonstrar que me importo com ela, para mostrar que ela é importante para mim, e ela cuspiu na minha cara. Ela não merece, pai. Eu não vou fazer mais nada. Como eu posso demonstrar amor por uma pessoa que dia após dia vive me rejeitando? É uma boa pergunta. Pai, não importa o que eu faça. Não. Não. Pai, o problema não é esse. Você me perguntou como alguém pode demonstrar o amor o tempo todo quando é sempre rejeitado. A resposta é: não pode amá-la, porque não pode dar a ela o que não tem. Eu só pude amar sua mãe de verdade quando entendi o que era realmente o amor. Eu não terei nenhuma recompensa por isso. Agora tomei a decisão de amar sua mãe, ela merecendo ou não. Filho, Deus o ama mesmo que você não mereça. Mesmo que o tenha rejeitado. Cuspindo na cara dele. Deus mandou Jesus para morrer na cruz
cruz e ser punido pelos seus pecados, porque Ele ama você. A cruz era revoltante para mim até eu me dar conta. Mas aí, Jesus Cristo mudou a minha vida. Foi quando eu comecei a amar sua mãe de verdade. Filho, não posso resolver por você. Isso é entre você e o Senhor. Mas eu te amo demais para não dizer a verdade. Não vê que você precisa dele. Não vê que você precisa do perdão dele. Veja. Vai confiar sua vida a Ele. Glória a Deus. E é isso, né, irmãos? Eu acho que esse vídeo é bem o resumo do que nós falamos aqui sobre a cruz, a mensagem da cruz. Gálatas 3,14, Efésios 3, eles falam das bênçãos de Abraão, que nos alcançam hoje em dia por causa de Jesus Cristo. Mas para chegar então a este monte das bênçãos, lá no Monte Gerizim, eu e você, nós precisamos passar de alguma forma pelo Monte Ebal. E como eu já falei, nós não precisamos mais, talvez, ser amaldiçoado no Monte Ebal, porque o nosso Deus já fez isso. Ele já se fez maldição por nós. E a nossa tarefa, digamos assim, é só a gente entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Hoje mesmo, você pode sair, hoje mesmo nós podemos sair de onde a gente estamos, no Monte Ebal, e ir diretamente ao Monte Gerizim. A escolha é só nossa. Amém, irmãos? Queria que a Jéssica viesse aqui para a gente orar. A gente já está encerrando. E eu peço que o Espírito Santo fale muito com vocês nessa semana sobre essas questões de salvação. Porque a cada dia que passa, o Espírito Santo parece que me aperta muito mais para falar sobre salvação. E graças a Deus, porque o Espírito Santo sempre nos alerta. Apesar de nós já sermos salvos, mas nós sempre precisamos voltar a compreender e perceber a mensagem da cruz. Amém, meus irmãos? Amém. Jé? Bom, eu queria que nesse momento nós fechássemos os olhos, né? E refletíssemos na nossa vida e pensarmos em quão grande esse sacrifício que Jesus fez por mim, por você, por todos nós. Às vezes nós não damos valor como deveríamos, ou às vezes nós esquecemos da mensagem da cruz, dessa mensagem que é tão maravilhosa, a mensagem de redenção, de reconciliação com o Pai. Pai querido e Deus Santo, que o Senhor possa a cada dia nos lembrar, ó Deus, da mensagem da cruz, Senhor, e que possamos amar todos os dias essa mensagem, que é o Teu Filho Jesus, que se entregou por nós, por mim, por você. Ó Pai querido, que o Senhor possa colocar sempre em nossos corações, ó Deus, possa sempre nos lembrar, ó Deus, deste sacrifício, Senhor Jesus. Nos perdoa, Pai, dos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Eu imagino como sofreu meu Jesus em sua cruz. Silêncio e tristeza e dor do Filho de
Senhor, nos incomodar, ó Pai, e nos trazer de volta sempre, ó Deus, sempre, sempre perto de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que esta semana seja uma semana, ó Deus, de grandes feitos, ó Deus, de grandes milagres na vida de cada um, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, Senhor, abençoa a vida das crianças, ó Pai, dos adultos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu te peço, Senhor. Amém.